Seja bem-vindo ao canal do Trouxa. Meu nome é Michael Fell, sou autor do livro Manual do Trouxa. E se você gosta de filosofia, de estudar esse assunto aí de espiritualidade, filosofia da religião, eu recomendo o capítulo 12 do meu livro, que é justamente sobre religião e espiritualidade. Os links estão na descrição deste vídeo e no banner do canal. Hoje a gente vai continuar a análise aí sobre as 5 vias do São Tomás de Aquino, né, o destruidor de ateus. E hoje eu vou falar principalmente do método que ele usou para chegar nas 5 vias, tá? É o seguinte, ó. Segundo São Tomás de Aquino, é impossível para nós entendermos a essência de Deus, tá? O que a gente pode conhecer são as causas, os efeitos dos quais Deus é a causa. Então, o que ele fez ao elaborar as 5 vias? Eu vou descrever alguns fenômenos aí que são... Vocês também podem comprovar que esses fenômenos que eu vou descrever existem, tá? Então eu usarei o método empírico, ou seja, você pode concretamente aí ter uma experiência que comprova a existência do que eu estou descrevendo. E aí eu vou te provar que existe um causador desses efeitos aí que você experiencia. Você tem a experiência todos os dias que a gente consegue observar. Então, basicamente, o que São Tomás de Aquino faz, né? E aí é um problema no qual o método dele pode ter uma falha, tá? Pode ter uma falha, não estou falando que é falho, tá? Porque a gente usa o método empírico o tempo todo. Mas seria se a análise dele estivesse errada, se o que ele observou empiricamente estiver equivocado, e aí a gente vai ter que descobrir isso analisando cada uma das 5 vias, tá? Aí a gente teria um problema, porque eu quero dizer, a causa desse efeito é o que eu quero provar que existe, que no caso é Deus, né? Que seria o motor imóvel, o causador não causado, o necessário, o grau máximo de perfeição e de todos os adjetivos que a gente usa, e a mente por trás de toda a organização do universo. Esse é um resumo das 5 vias e os diferentes nomes aí que você pode dar para Deus, né? Por isso que é de extrema importância que você estude o argumento do não cognitivismo teológico para facilitar a sua vida. Ó, nessa mesma playlist escreve aí, canal do Trouxa, o que é Deus. Se eu lembrar eu deixo aqui, ó, que é o meu vídeo explicando, né, que quando a gente vai definir algo, a gente tem 3 categorias aí, as categorias primárias, secundárias e terciárias, que nos ajudam a identificar algo. Então ele não faz isso quando ele vai definir Deus. Como que é o método que ele usa, né? Ele vai pegar as causas e aí das causas ele pega ele deriva um fato ontológico, algo transcendental, que aí, entendendo as causas e aquela coisa de regredir até o infinito, né? Você consegue chegar a essa conclusão, que foi o que ele fez. Então, quais são os possíveis problemas com o método que o São Tomás de Aquino usou? O primeiro é o seguinte, ó. O que ele se propôs a fazer? Eu vou provar que existe algo transcendental, ou seja, que vai além do físico, tá? Usando uma análise baseada nesse mundo físico. Então, assim, eu vou usar minha lógica ao interpretar os efeitos dessa coisa que eu quero provar. Então, é basicamente assim. Eu vou observar um fenômeno e eu vou demonstrar que esse fenômeno teve uma causa que não é possível da gente conhecer diretamente. A gente só conhece essa coisa analisando as coisas que eu analisei. Então, ó, soa de uma maneira meio circular. A causa do que eu estou observando aqui não é física, tá bom? Ela é transcendental, mas eu só sei que ela é transcendental porque eu estou observando a causa física aqui. Por que, Mike, você está falando que é problemático? Porque quando você analisa as 5 vias, tem um princípio lógico que não dá para regredir ao infinito. Esse método é falho pelo seguinte motivo. Os nossos 5 sentidos não garantem que a gente está observando o fenômeno de maneira real, de maneira exata. Como assim? Os nossos 5 sentidos estão sujeitos a equívocos. A nossa própria razão está sujeita a equívoco, né? Senão não existiria dúvida. Então, o fato de existir dúvida, existe a possibilidade de equívoco. É isso aqui ou é isso aqui? Então,
Se não existisse a possibilidade da nossa razão se equivocar, automaticamente a gente saberia tudo que a gente se propusesse a descobrir, sem a chance de dúvida de equívoco, que a gente estaria certo. Então, aí que tá. Pensa nas descobertas aí das moléculas, dos átomos. Talvez a gente não esteja equipado suficientemente para conhecer o objeto que a gente está analisando. A gente tem um conhecimento superficial. Eu posso falar, a molécula é a menor coisa que tem. Aí eu observo que a molécula é composta de partículas aí, enfim. Então, eu usar os 5 sentidos, né, como prova que existe algo que vai além desses 5 sentidos é um método falho, porque eu não tenho garantias do que eu observei está correto. Pode ser, pensa numa ilusão de ótica. É possível que eu faça um gesto que pareça um coelho aqui, mas na verdade não é um coelho. A minha mão ali você está vendo a sombra, por exemplo. Então existe a possibilidade dos 5 sentidos nos enganarem. Se toda análise que prova que Deus existe está baseada na observação de coisas através dos 5 sentidos, mesmo que tiver um sentido lógico no que eu estou falando, ou seja, a conclusão for derivada das premissas aí, então assim, Deus existe porque ele causou todo o movimento do mundo. E se por acaso as coisas não tiverem sido causadas, elas sempre estiveram em movimento. Então não houve um causador daquilo que eu falei que foi causado, ou seja, para ficar bem claro, imagina eu tentar descobrir da onde um carro saiu e da onde um carro vai chegar, observando 1 minuto de uma trajetória aí que vai levar 2 horas. Eu observei 5 minutos dessa trajetória e eu consigo falar, durante 5 minutos o carro se moveu daqui até aqui. Mas isso não quer dizer que o fato dele ter passado por aqui e ter terminado aqui, que esse foi o percurso percorrido. Ele pode ter saído 1 hora antes e vai chegar ali 40, 50 minutos depois. Então aí que está o problema. Quando a gente está analisando o nosso mundo físico aqui, é como se a gente já pegasse o bonde andando. Então, nossa existência aqui como seres racionais, ela tem aí um período, tá? Então eu estou tentando entender o que deu a origem ao universo, para onde as coisas vão chegar, ou seja, Deus deu a origem a esse movimento, só que eu só estou observando um período curto disso. Então, na época que o São Tomás de Aquino fez a análise empírica dele, ele não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Então, por mais que ele esteja certo dentro da análise dele ali, do que ele observou, os 5 sentidos podem enganar, então não é uma prova absoluta que Deus exista. Entendeu? É uma prova que ele pegou um efeito e falou, tudo que existe teve uma causa, não dá para regredir ao infinito, tudo que se move foi movido por algo. Mas e se eu tiver um conhecimento hoje que mostre que na verdade as coisas não tiveram uma causa, elas sempre existiram da maneira que existiram, nada teve movimento, sempre... Ou seja, um conhecimento baseado nos 5 sentidos é passivo de falha. Então você pode falar assim, ele demonstra que é muito possível que Deus exista, mas não como uma prova irrefutável da existência de Deus. Por que, Mike? Porque a base dele são 5 sentidos, os 5 sentidos podem nos enganar. Então se eu conseguir, né, ou se alguém demonstrar aí que os efeitos que ele observou estão equivocados, ou seja, ele interpretou os efeitos de maneira errada, então a causa não existe, porque o que ele acha que causou aquele efeito, na verdade foi uma outra coisa, que pode talvez ser conhecida através dos 5 sentidos, e não algo que eu preciso só observar a causa e assumir que esse algo exista aí fora do mundo físico, né? Seja um motor que nunca foi movido, ou algo necessário para que as outras coisas que são contingentes aparentemente existam. Então, tem um outro problema com o método São Tomás de Aquino aí. Se eles estiverem corretos, eles não confirmam nenhuma religião. É outra coisa que é extremamente importante você entender, essa sacada aí. No máximo elas demonstrariam que houve alguma coisa, um ser aí, porque na quinta via ele vai falar de uma mente, né, que organizou tudo,
que causou tudo, mas não necessariamente que alguma religião tenha interpretado isso corretamente. Por isso que a gente tem essa distinção de filosofia da religião e teologia. Porque a teologia, você vai estudar Deus aí. Você já assume que Deus existe e você vai tentar entender esse Deus. A filosofia da religião, não. Ela assume que talvez Deus não exista e eu vou tentar entender as coisas aí, né? Então, ó, qual é um outro erro que os 5 sentidos aí e esse método que o São Tomás de Aquino usou, né, para provar a existência de Deus aí? Qual é o outro erro? A única certeza que não tem como estar errado, que você vai ter aí na sua existência é: você é algo que existe e está ciente disso. A única certeza a princípio, tá? Que aí depois você pode inferir outras coisas. Então, por isso que eu gosto tanto do raciocínio do René Descartes, ali, do cogito ergo sum, porque ele parte da dúvida. Inclusive, o Descartes depois chega na conclusão que Deus existe. Eu fiz um vídeo aí do Descartes, vou colocar nessa playlist também, tá, gente? Mas a análise dele é duvidando de tudo. Tudo pode ser falso, mas peraí. Eu existo porque eu estou pensando. Se eu não existisse, eu nem pensaria. Então eu consigo ter certeza que eu existo. Não estou falando que eu existo como ser humano, enfim, eu só sei que eu existo. Eu sou uma consciência aí. E pensa a consciência é a capacidade de interpretar fenômenos e criar conceitos. A gente possui uma linguagem mental aí. Então, a única certeza que a gente pode ter não é que Deus existe, é que a gente existe e está ciente disso. Segundo essa análise do São Tomás de Aquino, porque ela baseia nos 5 sentidos. Se eu for um cérebro numa jarra e as coisas que eu acho que são reais forem projeções mentais aí, ou se eu estiver sonhando, imagina, não tem nenhum filósofo sério aí, ou conhecido que endosse isso, mas pense aí que a única coisa que existe é a sua consciência. E você está imaginando tudo aí o tempo todo. Só existe isso. Então, seria você negar. Eu esqueci o nome dessa visão filosófica, mas é o máximo de um cético. Só existe eu e o resto é um sonho. É uma possibilidade? É. Mas como você vai provar isso? Não daria necessariamente para você saber. Tem o Nick Bostrom, que tem um argumento contemporâneo, né, sobre a realidade simulada, a ideia do Matrix. Lá, procura aí, ó, Nick Bostrom. Então não é só o Descartes que fez essa formulação, ele tem. Então existe a chance da gente viver numa simulação? Existe, tem um argumento sólido sobre isso aí. Ele dá 3 variações aí, tá? Talvez eu faça um vídeo só sobre isso, Nick Bostrom e a simulação. Então essa possibilidade já refuta aquela ideia das 5 vias serem infalíveis. Então um desafio que eu posso te fazer para comprovar o que eu estou falando é impossível para você provar para mim que você existe. Você pode provar apenas para si mesmo. Esse é um conhecimento que ele só é válido em primeira pessoa. Ah, mas eu posso encostar em você, Mike? Você pode falar aqui comigo? 5 sentidos. Pode ser uma simulação. Eu posso estar numa cama no hospital. A pessoa pegou aí a sua imagem no computador, enfiou na minha cabeça e eu te imaginei aí. Ou inclusive você está imaginando eu nem existo, ou seja, um holograma aqui. Você percebe que eu não estou dizendo que esse é o caso. Eu estou dizendo que a possibilidade existe. O fato da possibilidade existir já prova que as 5 vias não são infalíveis. Elas são ótimos argumentos. Aí as 5 delas são bem consistentes, inclusive. Mas não são irrefutáveis. O fato da única certeza eu ter a princípio é que eu existo e estou ciente disso. E não dá para eu provar para você que eu existo. Eu só consigo provar para mim mesmo em primeira pessoa. Porque é algo axiomático. Se eu tentar provar que eu não existo, eu caio numa contradição aí. Eu já demonstro que eu existo. A existência, né, precede a consciência. A existência precede o agir. Aí. Então, ó, existe essa falha aí no método que o São Tomás de Aquino usa, porque ele está baseado nos 5 sentidos. Os 5 sentidos podem nos enganar. Tá? Se você for um tomista, eu gostaria de que você comentasse a respeito disso, tá? Minha intenção é justamente buscar a verdade, se tem alguma falha, porque se você está baseando todo o seu conhecimento na experiência que é obtida através dos 5 sentidos, é possível de falha. Pensa na ciência aí. Então vamos supor que o meu argumento seja para provar que a gente é a única vida existente. Opa, acharam vida em outro lugar. Opa, refutou. Ah, provaram aqui que existem 3 deuses, não um só. Chegou ali no telescópio e tava lá Deus sentado, falou, opa, tô aqui, esse aqui é meu primo, então foi 2 deuses que criaram tudo. Eles falam, opa, e agora, hein, cara?
ou se provar que a gente só existe porque um alienígena aí, que também é físico, criou a gente, tipo o filme Prometheus, tá? Você pode assistir. Então vocês percebem, existe uma falha aí. Então, as 5 vias não são completamente isentas à possibilidade de estarem equivocadas. Agora a gente vai ter que descobrir se realmente estão equivocadas. Então isso eu já te convido para o meu próximo vídeo, que vai ser sobre a via 1, tá bom? Então, o problema do método que o São Tomás de Aquino usa é, eu vou tentar demonstrar que existe algo transcendental através do físico aqui. Mas se a minha análise do físico estiver equivocada, aí na verdade não existe um algo transcendental que criou esse efeito aqui, porque eu interpretei o efeito errado, entendeu? Então vamos supor que alguém fale assim, ó, existe alguém que criou o Sol, mas aí na verdade o Sol não existe, é um holograma ali, é uma outra coisa. Então na verdade não existe um criador do Sol, porque nem o Sol existe. Então se o efeito tiver errado, ele não existir da maneira que eu achei que existisse, então não houve uma causa. Tá? Então o problema do método que o São Tomás de Aquino e o Aristóteles usam é isso, os 5 sentidos estão passivos de falha. E a única certeza que você tem a princípio é você é algo que existe e está ciente disso, tá bom? Bom, agora na sequência aqui eu já vou gravar a minha análise da primeira via, né? Será que realmente tudo que se move foi movido por uma outra coisa e é um equívoco eu achar que dá para regredir ao infinito e aí Deus seria um movedor não movido? É o que a gente vai ver no nosso próximo vídeo aí sobre a primeira causa do motor imóvel. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Novamente, sou o autor do livro Manual do Trouxa, tá? Ele está disponível na descrição do vídeo. Já se inscreve e dá um like nesse vídeo aqui. Comenta aí, tá bom? Essa minha análise detalhada escrita vai estar aqui no primeiro comentário, tá bom? E muito obrigado por ficar comigo até aqui. Beijo do Trouxa.